O Jeitinho Brasileiro apresenta O Barão de Mauá. Arroio Grande, capitania de São Pedro, próximo à fronteira do sul, pelos lados de Jaguarão. Ano 1818. Em plena Guerra Cisplatina, Dom João Evangelista se preparou para partir em viagem de negócios. Precisava de onças e patacões para o sustento da família. Irineu, quando acordou, viu que o pai partira logo cedo para o fronte de batalha fazer o seu comércio. A mãe explicou, triste, que o pai voltaria logo. Não tardou, e em alguns dias chegou a notícia da morte de Dom João Evangelista, assassinado. Coisas de guerra. Irineu e a irmã estavam órfãos. Dias difíceis se seguiram. Sem dinheiro, a viúva escreveu a um tio de Irineu. Irineu, a propósito, também sabia ler e escrever, fazer contas, coisa que aprendeu com o falecido Dom João Evangelista. Semanas depois, chegou à estância o tio de Irineu, José Batista de Souza, capitão de mar. Ele se propôs a levar Irineu à capital, Rio de Janeiro. Nessa altura, o Brasil já era independente de Portugal. Hei de estudar por mim mesmo, ganhar dinheiro para o sustento de mamãe e da mana, declarou o menino Irineu. Durante a viagem, Irineu saciou sua curiosidade sobre o que o tio vendia nas Índias, tentando esquecer ao mesmo tempo a dor da perda do pai e a separação da família. 1823. Irineu chegou então à cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Navios europeus, carregados de mercadorias, tomavam conta da Baía de Guanabara. O tio seguiu o caminho e o jovem sentiu a rudeza do seu primeiro patrão. Trabalhava das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Acostumou-se a obedecer rigorosas ordens. Irineu ia e vinha a pegar mercadorias e colocar nas prateleiras. Mas também ouvia atentamente o tratamento aos compradores, o pesar das mercadorias, e com o tempo conquistou a confiança do rude patrão. No final do expediente, às 10 horas da noite, engraxava ele as botinas dos caixeiros de outras casas. Com o dinheiro arrecadado, comprava livros. Estudava de noite à luz de uma vela, não raro adormecendo. A primeira façanha de Irineu foi conseguir juntar uma pequena quantia de dinheiro e enviar para a distante estância de Arroio Grande, onde nascera. Sentiu-se privilegiado por poder ajudar a mãe trabalhando na capital, onde morava o imperador. Um dos clientes da loja, que vinha ao fim do expediente, certa noite percebeu
Irineu estudando francês em um livro. À guisa de ajudá-lo, presenteou o jovem com vários livros, em especial livros de contas. Irineu fez novas amizades e mudou de emprego. Foi para uma casa comercial maior, do senhor Rodrigues Pereira de Almeida, situada à rua direita, que lhe confiou as chaves do cofre, tal a confiança que nele depositava. Irineu tinha somente 13 anos de idade então. Mas os tempos ficaram difíceis. Houve uma crise na Europa e o Sr. Almeida anunciou que foi à bancarrota e iria fechar as portas. Irineu tinha agora 16 anos. Mr. Caruthers era um dos maiores credores do Sr. Pereira, mas ele levou, mesmo assim, Irineu, oferecendo como a sua maior joia. Se referia, evidentemente, à capacidade do jovem funcionário. Irineu passou a trabalhar na Caruthers e Irmãos e aprendeu muito. Aperfeiçoou o inglês, tomou ciência dos aspectos políticos do império, defendeu o fim da escravidão. Quanto mais homens livres, mais fregueses, dizia o patrão Mr. Caruthers. Era tempo de mudanças. Dom Pedro I abdicou e entramos no período regencial. Também o tempo da eclosão da Revolução Industrial e novos pensamentos e ideais fustigaram os sonhos de Irineu, que agora sonhava voar mais alto. Em 1833, o governo fora festejado por instalar 100 lampiões de azeite, mas ouviu-se falar dos lampiões a gás, usados na Europa. 2 estrangeiros, Carlos Grace e Guilherme Glegg Cover, ousaram pedir o privilégio de iluminar a cidade e subúrbios por esse processo, mas foram considerados impostores e a cidade permaneceu na escuridão. Dezembro de 1835, Mr. Caruthers comunicou que faria Irineu sócio da empresa. Queria Irineu chefiando os auxiliares para poder se ausentar. Irineu, o mais jovem dos funcionários, se tornou o chefe de todos os demais, com apenas 22 anos. Ele então planejou trazer a mãe e a irmã à capital. Mr. Caruthers precisou ir à Inglaterra e deixou a firma a cargo de Irineu. Orientou o jovem a comprar para si uma casa. Irineu adquiriu uma vivenda em Santa Teresa, onde foram morar com ele a irmã e a mãe, vindas do sul. Com 24 anos, Irineu era proprietário da casa em Santa Teresa, sócio de Mr. Caruthers na Caruthers e Companhia e tomava frente da empresa. Sem ter frequentado escola, mas com estudo contínuo, honestidade, competência e ganhando a confiança e admiração dos comerciantes, sua fama começava a despontar. Irineu sonhava com máquinas, desenvolvimento, trabalho, dinheiro, empreendedorismo. Para ele, monarquia ou república pouco importavam para o desenvolvimento de uma nação, mas sim o trabalho, a força do dinheiro, a ação, isso que fazia a diferença. Irineu
acolheu em sua casa revolucionários sulistas e escravos que comprava dos proprietários para depois alforriar. Em 1840, Irineu tomou um paquete de rodas rumo à Inglaterra. Foram quase 50 dias de viagem. A Revolução Industrial gerou muitos mendigos e havia preocupações políticas, mas Irineu defendia soluções econômico-financeiras. Visitou estaleiros e conheceu os caminhos de ferro e sonhou em implementá-los no Brasil. Irineu se casou com Maria Joaquina. Amei como seria tratada. Ao seu lado, ela encorajou a sair da zona de conforto de próspero comerciante e tentar mudar mentes e o país para alcançar a justiça e a modernidade. Foi aí que o governo fez a chamada Reforma Alves Branco, onde os produtos importados passaram a pagar maiores impostos ao entrar no país, a fim de ajudar a nascente indústria brasileira. Mas Irineu, entretanto, comemorou feliz na firma de importação e exportação. Irineu fechou a casa comercial, Caruthers e Companhia. Havia um pasmo geral na praça. Em 11 de agosto de 1846, adquiriu o estabelecimento de fundição e estaleiro Ponta da Areia. Agora, Irineu era industrial, não mais comerciante. O Ponta da Areia prosperou. Quadriplicou seu capital. Irineu fabricava os canos da canalização do rio Maracanã. Os navios construídos em seu estaleiro superaram os navios importados ingleses em velocidade e desempenho. Trabalhando ao lado de José Clemente Pereira, Nabuco de Araújo, Caetano Alberto Soares e Carvalho Moreira, Irineu ajudou a criar para o Brasil um código comercial. Por isso, Irineu recebeu a comenda da Ordem da Rosa. Irineu, além de industrial, se tornou banqueiro. Autorizado pelo governo, já possuía uma companhia de navegação no Rio Amazonas, servindo as províncias do Amazonas e do Pará. Mas sem encontrar associados dispostos, Irineu entrou com todo o capital para fundar sua companhia de gás. Tal qual um diplomata, Irineu precisou deixar de lado seus projetos, como o telégrafo elétrico, para costurar a ajuda do Império ao Uruguai. O comendador Irineu Evangelista de Souza passou a ser o emissário do imperador junto a Montevidéu. O que ele dissesse, estava dito. O que ele fizesse, estava feito. Armas, dinheiro, navios de guerra. Em breve se celebrou um tratado de limites com o Uruguai e outro de navegação com o Paraguai. Sua fama de corajoso homem de negócios se expandiu para fora do Brasil. Em 1852, Irineu assinou o contrato para a construção da primeira estrada de ferro do Brasil. Apesar de ter empenhado todos os seus recursos na companhia de gás, vendeu muito do que tinha em propriedades para levantar capital e começar a estrada de ferro. Em 1854, inaugurou-se o serviço de gás no Rio de Janeiro. Os velhos lampiões de azeite foram substituídos e a impressão que se tinha era de que, na parte da cidade iluminada, era sempre dia.
A sociedade se movimentava e a vida social mudava na capital do império, com teatro, festivais de ópera, danças, penteados, vestidos, decotes, maneiras. O comendador inaugurou, no mesmo ano, a primeira estrada de ferro no Brasil, fato marcante e muito emocionante, com a presença do imperador e sua comitiva. Foram 23 minutos emocionantes, onde todos admiraram Irineu, que desde então, no pensamento de Sua Majestade Imperial, já era o Barão de Mauá. A Companhia de Gás, depois de feita realidade, atraiu diversos investidores. Com os lucros alcançados, os que antes receavam o empreendimento agora desejavam participar. Era o dinheiro se movimentando. Irineu montou a casa bancária Mauá, MacGregor e Companhia e planejou ter agências e filiais no Brasil inteiro. Em 1855. Tempos complicados esses. Irineu queria ligar o Porto de Santos à província de São Paulo em um grande empreendimento ferroviário, mas encontrou muitas dificuldades e prejuízo no caminho. Atuou também como parlamentar na Câmara Legislativa. Nesse contexto, morreu a sua filha, Lísia Ricardina, deixando a família em prantos. Ao mesmo tempo, constantes viagens à Inglaterra, e numa delas trouxe ao Brasil os primeiros arados mecânicos. A cólera morbo atingiu grande parte dos trabalhadores da Companhia de Gás, criando mais e mais dificuldades. O Banco Mauá e Companhia, entretanto, atuava com sucesso em Montevidéu, onde Irineu construiu ferrovias, iluminou a gás a capital e levantou diques para a construção e reparação de navios. Um incêndio no estaleiro Ponta da Areia fez com que fosse preciso, à custa de muito trabalho, se recompor tudo. Vândalos invadiram o Ponta da Areia para criminosamente destruir moldes e modelos de construção naval. Apesar disso, o lema de Irineu era prosseguir. As tarifas alfandegárias sofreram nova modificação, passando então a desfavorecer a indústria nacional. O Barão de Mauá protestou no parlamento, tentou, mas não conseguiu resistir, e o estaleiro Ponta da Areia caiu num frio silêncio com os encerramentos de suas atividades. O barão andava amargo nesses dias, mas a sua reação a essas injustiças era diferente do usual. Em 7 de setembro de 1860, contou um cronista, na inauguração de um dos grandes gasômetros da fábrica de gás, o barão reuniu do presidente engenheiros aos pedreiros e operários, em 32 mesas com 24 lugares cada, em um enorme banquete para comemorar a ocasião. Era assim, nessa prodigalidade, que o barão respondia aos reveses da vida. Estourou nos Estados Unidos a Guerra da Secessão.
uma grande crise mundial do algodão mudou de novo o cenário internacional. Mauá sonhava com seus projetos: transporte moderno, mecanização da lavoura, supremacia da tração mecânica, abolição da escravatura, imigração do braço livre. Ao mesmo tempo, a cidade mudava. Sobrados se edificavam. Ruas se alargavam e eram calçadas. Bondes e caleças inglesas circulavam pelas ruas do Rio. Nessa época, se promoveu uma grande exposição nacional preparatória para a Exposição de Londres. O Barão de Mauá demorou um olhar sobre os insumos que conseguiu produzir e criar com seus empreendimentos. Argilas próprias para a fabricação de porcelanas, telas de cera, pedra-ume, polvilho, papel, gutta-percha, açúcar, borracha, goma elástica, guaraná, óleo de rícino, óleo de dendê, carnaúba, jacarandá, pau-brasil, óleo de copaíba, salsa parrilha. E quanto não lhe custou, em esforço e em dinheiro, investigar e promover o estudo de cada um desses produtos. Estourou a Guerra do Paraguai! Estourou a Guerra do Paraguai! O Banco Mauá, em Montevidéu, cerrou as portas, pois houve uma corrida para a retirada de depósitos. O governo imperial ignorou os pedidos de ajuda de Mauá, pois precisava do Uruguai como aliado contra o Paraguai. Acuado, Mauá, com 57 anos, lutava contra a liquidação de seus bancos e, para isso, redigiu uma circular para os 1.500 credores, propondo assumir pessoalmente as dívidas do banco. Ninguém recusou, pois o barão tinha muita credibilidade. E, para o espanto geral, o Banco Mauá reabriu as portas. Mauá não conseguiu receber de imediato os adiantamentos que fez para a estrada de ferro tomada pelos ingleses. Devedores do Banco Mauá fugiram de suas obrigações. O governo o prejudicou, retardando a aprovação de estatutos para a criação de filiais do Banco Mauá no exterior. Temporais abalaram edificações da Companhia de Gás. A Ponta da Areia estava nos seus últimos dias e a única saída seria vendê-la aos ingleses. Cansado e ressentido, Mauá pensou nos filhos e seu desejo de deixar para eles um nome limpo. Apesar de tudo isso, Mauá acreditava que valeu a pena e que ainda podia fazer mais alguma coisa pelo progresso do Brasil. Mauá continuou ativo de forma mais moderada, participando de um grupo capitalista que lançou a estrada de ferro de Paranaguá a Curitiba e outra de Curitiba a Mato Grosso. Sonhava com o telégrafo submarino, mas não pôde realizá-lo por não ter capital suficiente. Então cedeu a outros o privilégio que o governo imperial lhe concedera. Nem só de pão vive o homem, respondeu ele, aos que se surpreenderam dele ter cedido o privilégio de graça.
Os novos concessionários, incrédulos, o procuraram, e ele concordou em figurar entre os diretores da empresa por 1 libra esterlina, como ficou documentado na venda. Em 22 de maio de 1874, o imperador Pedro II estreia o cabo submarino, telegrafando à rainha Vitória e vários outros mandatários europeus e do mundo. Alguns meses depois, o Visconde do Rio Branco foi a Petrópolis comunicar pessoalmente que Mauá era Visconde de Mauá. Mauá sofreu mais reveses. O governo imperial, à sua revelia, entrou em entendimentos com um de seus sócios, que usava os planos por ele concebidos e que lhe custaram 80 contos de réis. Mauá recusou a indenização proposta pelo ex-sócio. Mas foi em Montevidéu que, com a mudança de governo, os acordos do Banco Mauá foram revogados, e assim, agora o Visconde dava por fim da sua carreira financeira. Mauá assinou pedido de moratória de 3 anos. Queria pagar todas as dívidas. A falência de toda a organização era inevitável. Ele tinha vontade de escrever, contando a causa da sua falência, a política do governo imperial sacrificando a indústria nacional, mas desistiu para não manchar a imagem do Brasil no exterior. O Visconde do Rio Branco afirmou que a falência total de Mauá não representava 1/10 do que a nação devia a ele, que a sua falência era um infortúnio nacional. A desonestidade humana e a fatalidade levaram o Visconde de Mauá a uma inevitável falência. Ele partiu então para a fazenda Sapopemba, onde começou a escrever sua autobiografia, ou Exposição aos Credores e ao Público. Em 25 de julho de 1878, foi decretada a sua falência, mas ele conseguiu um novo prazo e pagou todas as dívidas, até o último centavo. Em 1884, ele foi reabilitado comercialmente, e o desembargador Miguel Calmon o abraçou comovido. Encontrava-se o desembargador diante de um homem excepcional, um herói em final de grande jornada, um exemplo de caráter. Mauá então recomeçou seu trabalho como corretor. Em 1889, a 22 de outubro, faleceu o Visconde de Mauá, em Petrópolis. O silvo agudo das máquinas a vapor soava na distância do tempo e do espaço, e o trem de ferro cortava fumegante a vastidão sem fim do Brasil que ele tanto amou.